Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então esta é a segunda parte do vídeo no qual eu reflito um pouquinho sobre esta questão de um certo ódio ou então um desentendimento entre brasileiros e portugueses. Então, antes de prosseguir um pouco a discussão, eu queria exemplificar referente, aos conhecimentos dos brasileiros sobre os portugueses com duas pequenas histórias reais. Uma delas, que é a mais engraçada, é a seguinte. Um pouquinho antes de eu mudar aqui para Portugal, era a campanha eleitoral lá no Brasil. Então havia dois candidatos e eu não apoiava nenhum deles, mas eu era extremamente contra a um deles, o qual se elegeu. E eu lembro que naquela época, setembro, outubro de 2018, havia muita gente, né, especialmente assim amigos, pais de alunos, que faziam campanhas a favor deste atual presidente. E muitas vezes também eu postava alguma coisa que de certa forma criticava este candidato e iam nas minhas redes sociais a gerar discussões, né, para não falar ofensas e infâmias contra mim e contra o partido que supostamente eles pensavam que eu seguia. Eu não tenho um partido no Brasil, nunca segui, nunca me afiliei a nenhum partido, mas enfim. Então, um dos rapazes, né, que está envolvido nessa história, ele falou pra mim, porque você é isso, você vai votar no fulano de tal. Eu falei, olha, eu não vou votar em ninguém, que eu não estarei aqui no Brasil na eleição, eu vou para Portugal. E veja só a qual que ele saiu comigo, né? Falou, vai mesmo, vai lá naquele país de monarquia, naquele país de reis. Então, para ele, que é uma pessoa escolarizada, ele tem formação em teologia, ou seja, ele fez 12 anos de estudos, ele fez mais 4 ou 3 anos, né, de ensino superior, e ele pensa que aqui em Portugal ainda é uma monarquia. Né? Ele não sabe que aqui é uma república parlamentarista, que o parlamento tem um peso muito forte, que governa o país, que tem o primeiro-ministro. Enfim, né, é um desconhecimento muito grande de uma pessoa no Brasil que é formada. Então, mesmo esses 20% de brasileiros que têm uma certa escolaridade, ainda assim eles possuem uma visão muito distorcida e errada e, vamos dizer assim, insuficiente de Portugal. O outro exemplo que eu vou dar para vocês é sobre minhas aulas no 12º ano no Brasil. Então, no 12º ano, no Brasil, trata-se especialmente sobre a Idade Moderna, este período de encontros, né, entre os povos europeus e americanos, e eu gosto muito de trabalhar com algumas músicas, inclusive músicas portuguesas. E uma delas é O Meu Amor Foi para o Brasil, que eu trabalho, né, que a Namora interpreta lindamente. Então ela fala, né, o meu amor foi seringueiro no Pará, foi recoveiro no sertão de Piauí, foi funileiro em terras de Maranhão, alguém disse que o viu um domingo fazer pão. Depois fala que ele foi para São Paulo e trabalha em telecom. Então eu até identifico para os meus alunos como que os portugueses conhecem várias zonas diferentes do Brasil, várias regiões e estados diferentes. Aí então eu peço para eles, né, pessoas de seus 15, 16 anos, já escolarizadas, que já passaram 12 anos praticamente de escola, né? Eu falo, quem aqui pode falar para mim 3 lugares de Portugal? 3 cidades, estados, regiões, estados não, que aqui não existe estado, né? Mas 3 províncias, regiões, distritos de Portugal. Lisboa, alguns falam. Porto, alguns falam. E o terceiro ninguém consegue falar. Nem Coimbra, né, que é tão famosa pela universidade, eles lembram. Quando leciono para algumas regiões próximo à praia, onde há alunos surfistas, aí eles falam também Nazaré. Né? Mas muitas vezes esses que falam Nazaré, eles não falam Lisboa nem Porto. Então é muito difícil para um aluno de 12º ano no Brasil, infelizmente, saber mais que 2 ou 3 cidades de Portugal, ou regiões, ou enfim. Então isso revela o quanto que é insuficiente, quanto que é pequeno, infelizmente, o conhecimento do brasileiro para com Portugal. E eu penso assim, como que eu vou amar algum lugar se eu desconheço, se eu não conheço, se eu conheço pouco? Eu penso que tanto o amor quanto o ódio, ele deriva de um conhecimento, né, de um conhecimento prévio para você poder realmente adorar ou então odiar. O desapreço ele pode ser gratuito. De repente a pessoa fala assim, não, eu não gosto, não quero, então acaba meio que ignorando ou deixando de lado.
mas eu acredito que ódio tem que ser algo mais forte, né? Ódio tem que conhecer mesmo, tem que saber, tem que ter muitos elementos que proporcionam esse desgosto e este desapreço. Que estão a chegar aqui ou chegaram aqui na década de 90 ou até mesmo na atualidade, infelizmente, parte deles são pessoas que viviam em péssimas condições do Brasil, que não tinham e não têm, né, a capacidade de falar um outro idioma estrangeiro, como o inglês, como o alemão, né, como o italiano, e recorrem a um país onde sentem-se mais seguro com a língua, que é Portugal. As pessoas, os brasileiros, né, que possuem maior escolaridade ou então um maior capital cultural, eles não escolhem Portugal, no geral. Né? No geral, eles escolhem Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. No estado que eu vivia, no estado que eu mais trabalhei, que foi Santa Catarina, por exemplo, dificilmente você, numa sala de aula, você não encontra, por exemplo, menos da metade das crianças com sobrenome que não tenha um sobrenome, um apelido germânico. Né? É o estado mais alemão do Brasil. Então, eu acredito que eu conheci apenas um catarinense de Itajaí que migrou aqui para Portugal, pois a maioria dos catarinenses preferem migrar para a Alemanha, pois eles possuem ascendência alemã. Se for, por exemplo, a questão de trabalhar, né? A Alemanha paga um salário muito mais alto que Portugal e eles também conseguem facilmente a cidadania alemã, né, com a comprovação da consanguinidade. Então, muitos catarinenses preferem muito mais emigrar para a Alemanha do que para Portugal. Então, os brasileiros que emigram para cá, no geral, são pessoas de estados menos desenvolvidos, né, estados onde a situação é muito precária e onde a educação é muito baixa. Então, realmente, eles acabam por, eu não vou dizer queimar, mas eu vou dizer assim, passar uma outra imagem de brasileiro, né? Uma imagem que muitas vezes eu não gostaria de ver, né? Eu não gostaria, por exemplo, de ver representado por esses brasileiros que falam alto, que ouvem funk, ou que fazem comentários depreciativos, ou fazem piadinhas, ou fazem comentários desnecessários aos portugueses. Então eu queria deixar expresso que eu não me sinto representado e eu acho que esse tipo de brasileiro, né, realmente não é um. Pois também há um outro tipo de brasileiro a chegar aqui em Portugal, que são os que estão a fugir da violência. Geralmente eles são provenientes das classes mais altas, pois até então a violência no Brasil ela não chegava até as classes mais altas devido à segregação socioespacial, ao facto de muitos ricos viverem, né, isolados em sua bolha, em seu condomínio. Eles não sofriam a violência como a classe média, os pobres, a maioria dos brasileiros. A partir dos últimos anos, das últimas décadas, eles estão a sofrer uma violência muito amedrontadora para eles, né, que viviam protegidos em suas gaiolas de ouro. Então eles estão conseguindo chegar facilmente aqui em Portugal devido a um tipo de visto chamado visto Gold, que os facilita, né? Seja comprando um imóvel a partir de, se não me engano, de 500 mil euros, ou então a partir de investimentos em pequenas empresas aqui em Portugal. Então também tem esse outro tipo de brasileiro. Acredito que eu e a maioria de vocês não convivem com esse tipo de brasileiro, que geralmente circulam nas camadas sociais mais altas, mas é um tipo um tanto arrogante e não menos mal educado, apesar de escolarizado. Sobre os estudantes brasileiros das universidades portuguesas, eu posso falar em um vídeo apenas sobre isso. Por fim, queria falar que há seres humanos bons em ambos os continentes, em ambos os países, em todo lugar há pessoas más e boas. E devemos também perceber que há pessoas doentes, né? Eu passei por uma situação particular de um amigo muito próximo, que ele possui problemas neurológicos, psicológicos, toma remédios controlados, e o prazer dele era, e acredito ainda, eu afastei-me dele porque ele começou a brigar comigo, mas o prazer dele é realmente brigar, arrumar confusões com outras pessoas.
E isso existe em todos os lugares, né? Então, possuímos sim uma percentagem de seres humanos que possuem um certo desequilíbrio mental, que a tendência deles, a alegria da vida deles, ou talvez, sei lá, o que resta de interessante para a vida deles é isso, é amar confusões, é criar desentendimentos, mas ao mesmo tempo, refletindo bem, eu sinto dó dessas pessoas, pois elas poderiam fazer algo muito mais construtivo, poderia fazer uma obra de arte, poderia educar alguém, poderia transmitir boas vibrações, bons sentimentos, bons exemplos, e eles estão a fazer o contrário, muitas vezes, né? Ao invés de criar, eles estão a destruir. Ao invés de estimular, de passar boas vibrações, eles estão a chafurdar ou então a insistir no lado mais negativo do ser humano. Eu acredito, né, que nós temos dois lados, um positivo e um negativo, e cabe cada um de nós, né, fazer um esforço para levar à tona, para ressaltar aquele que lhe é mais interessante. Eu prefiro ressaltar o que é mais positivo. Assim também como acho interessante ressaltar o que é mais positivo de cada um dos países, sem esquecer de criticar. Então, por exemplo, se às vezes eu critico a educação brasileira, é porque é um tema que me cabe, que me compete, eu sou professor, né, e eu acredito e quero que ela melhore. Então, quando eu quero que algo melhore, eu tenho que identificar os seus problemas, tenho que pesquisar o porquê de tais problemas e também projetar ou então lutar para que as transformações ou então as melhorias venham. Então não adianta nada eu aceitar ou eu esconder ou fazer vistas grossas ou orelhas moucas, como diz aqui em Portugal, a algo que realmente é problemático e eu quero transformar, eu quero mudar. Então, se eu faço algumas críticas aqui, especialmente à política, à cultura, à educação e à personalidade dos brasileiros, é porque eu gostaria que isso mudasse. E o mesmo também eu poderia fazer, no caso, aos portugueses, mas até então eu não me sinto tão confortável de fazer, pois eu estou aqui há 2 anos e pouquinho e não sou um grande conhecedor da cultura, dos portugueses, do modo de ser. Apesar de sentir que eu tenho uma alma portuguesa, uma identificação muito lusitana, eu sentir essa portugalidade em mim, eu não me acho apto ainda a criticar, né, e a fazer minhas observações muito aprofundadas sobre a sociedade portuguesa. Bom, então era isso, é apenas algumas explicações. Deixarei aqui para vocês a ligação desta série de vídeos sobre o suposto ódio entre brasileiros contra portugueses, ou Brasil e Portugal. E espero que tenham gostado, fiquem à vontade para contribuir, para comentar, compartilhar esta reflexão, tá bem? Um luz abraço a todos, sem mágoas, sem ódios, e até mais. Como amanhã é outro dia, que amanhã, ou então no futuro próximo, as relações entre Brasil e Portugal sejam mais amistosas e satisfatórias. Assim espero.